as instituições dos segmentos econômicos, também o setor público alagoano e a academia aqui presentes. Parabenizar a CAPES, a professora Mercedes Bustamante, nosso colega diretor também de Bolsa de Programas, o professor Laerte, e desejar boas-vindas aqui a Lorena e a Carol, aqui da CAPES. Eu acho que esse é um momento muito importante e também inédito, porque a CAPES, está fazendo e construindo esse Plano Nacional para pós-graduação em parceria com os Estados. E nos Estados, com as agências fundamentais, são fundações de amparo à pesquisa. Como eu costumo falar, essas fundações de amparo à pesquisa, ela praticamente exerce o mesmo papel de 3 grandes agências nacionais, CNPq, CAPES e FINEP. E aqui a gente está fazendo esse papel de estar colaborando com a CAPES para a construção desse Plano Nacional. Então, o que vai sair daqui desse trabalho, que será intensivo durante todo o dia de hoje, vai ser muito importante para o Estado de Alagoas especialmente. Então, por isso que nossos agradecimentos especiais a todos vocês que aceitaram o nosso convite de estar aqui nesse dia de terça-feira conosco. Então, muito obrigado. Tem o Márcio que está aqui também. E desde o primeiro momento que nós solicitamos espaço, foram muito solícitos e nós já temos uma parceria de muito tempo com o SEBRAE e é importante que o SEBRAE faça parte dessa construção também e outros que já fizeram com a FAPEL e com o governo do Estado. Então é isso, muito obrigado, Pira, apresentando o nosso presidente. Já mandou mensagem para mim agora de manhã, nem abri, nem consegui responder, mas daqui a pouco eu respondo ao nosso amigo Vinícius. Então é isso, passar aqui a palavra para o nosso amigo professor Túlio Reitor. Obrigado, bom dia a todas e todos. Bom, acho que é um momento muito especial. Primeiro, em função do momento que a gente está vivendo, é um momento de virar a página com relação ao PNPG, mas também é um momento de virar a página com relação ao Plano Nacional de Educação, que está vencendo no ano que vem. É um momento de virar a página com relação aos descasos que tivemos com relação à ciência, tecnologia e inovação dos últimos anos. E aí eu queria deixar aqui de imediato a minha solidariedade e o meu respeito a todo o time da CAPES, que foi uma das instituições que mais sofreu nesse período, Fábio. Pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Porque se tem coisas que a gente tem que se orgulhar nesse país, no âmbito da ciência, da tecnologia, da inovação, são algumas coisas peculiares que a gente tem que são só do Brasil, como, por exemplo, o Programa de Iniciação Científica, que é uma coisa bem brasileira e que reverbera em nível mundial. E a outra coisa do qual a gente tem que se orgulhar é o Sistema Nacional de Pós-Graduação. É um sistema que está consolidado já há mais de 60 anos e que fez diferença para a estruturação de todo o sistema que hoje a gente tem. E que nos últimos anos sofreu muito. Teve uma tentativa muito forte e ele quase foi à bancarrota. Então eu acho que é necessário fazer esse resgate agora e essa reformulação do PNPG com esse modelo que está sendo adotado, e a Esper à frente estava aqui conosco na semana passada, está tendo uma reunião da DIFES que começa hoje, lá em Brasília, em que o PNPG está sendo discutido. E essas reuniões regionais que são importantes para ouvir o pessoal da ponta, os fazedores da pós-graduação, com relação aos vieses que a gente tem que considerar agora que a gente tem que ter esse pé no território. E esse pé no território é uma coisa que a gente tem que prestar atenção por conta da mudança do sistema, mas eu queria destacar aqui, particularmente nesse momento especial de reconstrução do país, no dia 18 de janeiro, 10 dias depois lá da tentativa de golpe, a gente teve uma reunião com o presidente da República, depois de 7 anos em que as universidades não puderam entrar no palácio. E o presidente Lula nos solicitou naquele momento 2 itens. Primeiro, que as universidades saíssem do Castelo de Marfim. E segundo, que elas se apropriassem do território. Elas têm que interagir com o território. Essa é uma peça-chave. Então, acho que essa reunião daqui de hoje, ela tem esse mote do viés do território. E quando a gente está falando do território, aqui no SEBRAE a gente tem discutido essa questão do território com muita força, até pela própria formação do Vinícius, que é um cara especialista em território. A gente tem que começar a enxergar os territórios no nosso fazer científico, no nosso fazer da inovação, no nosso fazer da pesquisa. Então é uma chance toda especial de fazer isso.
talvez aqui a gente tenha que trazer algumas provocações, né? Como, por exemplo, alguém botou na cabeça que trabalhar questões do território é trabalhar uma ciência baixa, pobre, né? De uso restrito. Eu acho que tem um cara ali que pode dizer que não é assim. Um cara que estuda território como ninguém, tem um programa de longa duração e que faz isso reverberar em nível mundial, né? Exemplo do PELD. Quantos outros exemplos a gente não tem aqui de itens de caráter local que conseguem uma reverberação nacional, mundial, a ponto de estar impactando aí, inclusive a nossa produção científica e garantindo que a gente esteja formando pessoas de altíssima qualidade, né? Quantos desses não passam aqui pelo SEBRAE, quantos outros não passam lá pela Federação das Indústrias, quando a gente trabalha, por exemplo, o programa Renascença, né, que já tem alguma priorização, e essa priorização foi tida de forma conjunta já, entre o governo do Estado, SEBRAE, Federação, universidades, né? Então já tem um estudo nesse sentido, a gente não está pressando do zero aqui, e isso começa a dar densidade, né, de um sistema. Então, acho que o mote dessa reunião aqui é enxergar os desafios que vêm pela frente do ponto de vista global, do ponto de vista nacional, mas sem perder a nossa conexão com o território. São desafios diferentes do que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados com um sistema de pós-graduação que tem uma avaliação nacional que, por vezes, não considerava as delimitações territoriais, as importâncias de temas para cada um desses territórios, e agora começa a ser revisto. Acho que o grande mote para isso foi, 3 anos atrás, a produção daquele documento de referência dos produtos tecnológicos da CAPES, que talvez a gente tenha que se debruçar um pouco mais aqui. Com relação aos produtos científicos, isso está muito claro, né? A gente já tem aí revistas de impacto e tal, né? Veículos nacionais, internacionais, mas a interação com o território, Fábio, necessariamente vai passar pelos 21 produtos tecnológicos que estão relatados lá pela Comissão Especial da CAP e que tem que trazer o pezinho da pós-graduação para fazer diferença nas nossas regiões. Acho que talvez esse seja um bom delineador do trabalho de hoje. Tá? Obrigado a todas. Tonho, você estava falando da questão do território aí, e é importante que a gente entenda esses desafios, porque no nosso processo de planejamento do SEBRAE Nacional, esse foi um dos pontos abordado como uma prioridade para a região Nordeste, né? A região Sul, Sudeste e até o próprio Centro-Oeste queria deixar esse aspecto de fora, mas o Nordeste fez questão de colocar isso como uma prioridade do sistema SEBRAE. E por que isso é importante? Porque a gente, quando fala em pesquisa, em inovação, muitas vezes se liga a questão de tecnologia e esquece as questões de território, as questões tradicionais, né? E quando você estava falando aqui, eu queria trazer um exemplo que eu acho que é importante para essa discussão do nosso dia aqui, de que fazer o abandono de territórios cria situações de anomalias, como que a gente vê ali no região do lago, ali na Lagoa, né? O fato de a gente olhar, eu me lembro muito bem de Manuel Messias, que foi secretário de Planejamento, quando ele lançou o programa de frente para a Lagoa. Na verdade, ele quis dizer basicamente o seguinte: nós olhamos tanto para a nossa costa e esquecemos a nossa lagoa, né? Fizemos da nossa lagoa o quintal. Então isso é importante colocar, porque se a gente abandona essa questão de territórios na nossa região, esquecendo, por exemplo, os problemas do semiárido, o problema da caatinga e as oportunidades que tem lá também, Fábio, a gente está simplesmente, mais uma vez, condenando uma região que já tem todos os desafios ao subdesenvolvimento. Então, é importante essa ação, né, que a CAP está fazendo para se aproximar da realidade, mas também criar uma relação, como eu estava conversando ali com o professor João Vicente, com o setor produtivo. Hoje tem uma dificuldade ainda grande entre FAPs, universidades, institutos de tecnologia, na relação com o mercado, né? E isso precisa, de uma vez por toda, ser mitigado e se aproximar cada vez mais, né? A gente precisa trazer soluções
para o hoje. Não adianta só a gente ficar importando soluções, importando tecnologias, quando na verdade a gente tem desafios no Brasil que são enormes. Eu tive a oportunidade, e aí bem rapidamente, em 2021, de fazer um período sabático em cima de um caminhão, percorrendo aqui de Alagoas até São Paulo, mais de uma oportunidade. E quem tiver uma oportunidade de fazer uma viagem por carro, vocês vão perceber o quanto que o Brasil é diferente entre as próprias regiões. Você sai daqui de Alagoas, passa por Sergipe, vai para a Bahia, dentro da Bahia, que é um mundo, você passa um dia para atravessar a Bahia, na realidade é completamente diferente entre a própria Bahia, né? Então é preciso que a gente volte o olhar para o nosso território, entenda as oportunidades que tem lá, temos muitos desafios que precisam ser enfrentados, mas isso só vai ser enfrentado se a gente tiver realmente soluções, pesquisa e inovação que esteja no território, que entenda essa realidade e possa realmente olhar assim, opa, aqui tem uma solução que pode mudar a realidade, pode promover um desenvolvimento econômico mais justo, uma sociedade muito mais justa. Então, eu, enquanto Sebrae, eu quero agradecer e dizer, Fábio, que o Sebrae estará de portas abertas, assim como com a Universidade, né? E mais do que nunca é importante estarmos mais juntos, concordo contigo, né? A gente passou um período que as instituições foram se distanciando. Não é para se distanciar, não há razão para isso, independente da cor, da bandeira que se defenda, né? As instituições precisam estar para produzir para uma sociedade. Nós não somos uma sociedade dividida nem diferente. Nós somos todos brasileiros, portanto, dependemos da nossa produção científica, da nossa produção de pós-graduação, para que a gente tenha uma sociedade muito mais justa. Então, bom trabalho a todos e o que precisar de Sebrae, estamos à disposição.